Se tem uma coisa nesse país que é mais rápida que a dor de barriga, é o aumento no preço da gasolina. Quando a guerra na Ucrânia começou, a gente no fundo sabia que eles iam usar isso como desculpa para aumentar todos os preços. E se de início parecia só um exagero daquele posto lá em Teresina, que logo que começou o ataque da Rússia na Ucrânia já saiu aumentando, tempos depois isso acabou virando a nossa nova realidade. Vendo que a situação estava feia, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis que ela vende no Brasil. Segundo analistas, foi o maior aumento em décadas. Esse aumento fez a gasolina alcançar patamares de preço nunca antes imaginados. E é claro que os memes seguiram isso de perto. Nunca esteve tão na moda falar que vai vender um rim para poder comprar gasolina. E aí que além das piadinhas sem graça, a gente viu muita indignação justificada por todo lado. O presidente disse que a Petrobras tem muito lucro e que esse aumento é um absurdo. Metade do que ele disse é verdade. A Petrobras realmente teve muito lucro ultimamente. A Petrobras anunciou no ano passado um lucro recorde, e esse lucro veio acompanhado de um bônus generoso para os diretores da companhia. E foi aí que a galera do Twitter botou a culpa no Bolsonaro, botou a culpa no PT, botou a culpa no Paulo Guedes, botou a culpa no Putin, e enquanto isso, o nosso bolso está mais vazio do que o Hopi Hari. Enquanto esse povo todo brinca de guerrinha de travesseiro de 280 caracteres, alguém vai pagar esse pato. E no momento, quem tá pagando uma patópolis inteira é a Ucrânia, que todo mundo lá tinha emprego normal, tinha uma carreira normal, e aí teve que pegar a garrafa de cerveja que bebeu no churrasco da semana passada e transformar em coquetel Molotov. Acho que não fica mais depressivo do que isso. E é claro que isso ia respingar em todo mundo. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. Numa tentativa de tentar evitar o conflito direto, foram impostas muitas sanções econômicas à Rússia, e essas sanções fizeram o preço do petróleo Brent atingir mais de $100 em poucos dias. Mas espera, o que é petróleo Brent? Segundo a Wikipédia, petróleo Brent é um tipo de petróleo extraído do Mar do Norte e é um dos índices mais usados para preço de petróleo. O nome Brent foi criado por uma política interna da Shell, que originalmente denominava seus campos de produção com nomes de aves, nesse caso, o ganso de Brent. Então tá. E aí você pensa, se aumentou o petróleo, então é a guerra, né? Porque afinal diminui a oferta, por causa da guerra a Rússia não vai mais conseguir fornecer esse petróleo, aí a gente vai ter a mesma demanda, tendo a mesma demanda com uma diminuição de oferta, a gente tem um aumento de preço, certo? Não exatamente. E aí que a gente estaria 100% certo se a gente vivesse num capitalismo esférico, nas condições normais de temperatura e pressão, livre de influências políticas, livre de influências econômicas. Então aqui a gente tem uma força a mais agindo. Ela mesma, a força do jeitinho. Porque afinal, o etanol também subiu e até onde eu sei, essa cachaça é 100% brasileira. E vamos ver também porque tivemos uma queda nos preços recentemente, que aliás foi muito bem-vinda, mas não resolve o problema. Olá, eu sou Suzana Bueno, eu piloto desde fogão até avião e hoje eu vim aqui falar por que o combustível tá tão caro. Esse aqui é o Como Eu Vou. E você? Como você vai? Eu vou começar a abrir essa bonequinha russa do pequeno para o grande. E isso significa começar pela parte onde a gente passa o cartão e deixa para trás os nossos sonhos. O posto de gasolina. Esse lugar que é meio ministro da economia, meio lugar de encontro entre carros que bebem álcool e jovens que bebem álcool. Todo posto de gasolina compra o combustível em grande quantidade de uma distribuidora e depois vende esse combustível em quantidades menores, tendo uma margem nessa segunda venda. É bem simples, né? Mas não é só disso que o negócio é feito. Os custos do posto de gasolina não ficam limitados a só comprar o combustível, apesar de muita gente achar que o dono do posto só vai lá, compra a gasolina, vende e embolsa o resto. Tem uma série de outros custos nessa conta, como por exemplo o aluguel do lugar que o posto fica, o salário dos frentistas, das pessoas de manutenção, das pessoas de limpeza, a manutenção em si das bombas de combustível para elas não virarem
bombas e até a previsão de reforma do posto, porque o tanque onde fica o combustível precisa ser trocado de tempos em tempos. Tudo isso sem contar o maior sócio que o posto de gasolina tem, que é o governo. E esses custos são custos fixos do posto, que ele precisa pagar vendendo gasolina ou não. E aí que o posto tem o custo variável, que é a gasolina que ele compra, né? Ele compra conforme é necessário. Tem a receita variável dessa gasolina quando ela vende. Ele tem esses custos fixos que acontecem, não importa o que aconteça. E ele não tem nenhuma receita fixa. Então, o que acontece? Ele tem que conseguir cobrir os custos variáveis e fixos com a receita variável. E aí que como essa receita sempre varia, ele precisa contar com essa variação e ter uma margem um pouco maior para poder cobrir esses custos fixos. Além disso, ele precisa ter o dinheiro para poder comprar a próxima leva de combustível, né? Esse preço de compra está sempre variando. Então, ele não pode vender o combustível de hoje num preço que não vai permitir ele comprar mais combustível amanhã. E esse é o principal motivo dele mudar o preço de gasolina assim que ele percebe que tem uma chance do preço aumentar. Ele faz isso justamente para ele não correr esse risco de acabar gerando menos dinheiro do que ele precisa para poder girar o caixa dele, para poder girar a mercadoria. E isso não aconteceu só com a gasolina, isso aconteceu com o álcool também. Os fornecedores daquela cachaça veicular aumentaram o preço rapidinho. Resumindo, a margem de venda da gasolina pode até ter um destino duvidoso em alguns casos, mas não significa que ela não tem que existir. Em qualquer negócio, além da margem normal, você precisa ter uma margem para quando as coisas dão errado, porque, como diria o Murphy, as coisas dão errado. Quando tem esse sentimento de instabilidade, essa percepção de que as coisas vão ficar subindo e descendo por muito tempo, a tendência é você ter uma margem maior para justamente você conseguir ter um colchão ali de ar para caso alguma coisa aconteça, você tá preparado. Porque se você não estiver preparado, você pode ter que fechar o seu negócio, como aconteceu com tantos negócios durante a pandemia. E é claro, se der um problema menor do que o previsto e aí acaba sobrando dinheiro, essa é uma boa notícia. Qualquer negócio que tiver uma oportunidade de fazer mais dinheiro, ele vai fazer. Dito isso, posto de gasolina costuma trabalhar com margem pequena. Mas se a gasolina tá tão cara, como é que a margem é tão pequena? O relacionamento sério com o petróleo que o Brasil tem hoje foi fruto da política de desenvolvimento do Getúlio Vargas, que naquela época dava um jeito de meter o dedão em tudo que era desenvolvimento industrial no Brasil. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase na emancipação da economia do Brasil. E foi em 3 de outubro de 1953 que o tal do "O Petróleo é Nosso" deu resultado e foi fundada a Petróleo Brasileiro S.A., o Petrobras para os íntimos. E essa intimidade toda incluía exclusividade no relacionamento. E a Petrobras foi monopolista no mercado brasileiro durante muitas décadas. Isso aconteceu até 1997, que foi quando quebraram o monopólio da Petrobras. Hoje ela é uma empresa de capital misto controlada pelo governo. Ou seja, o governo tem a maioria dela e tem um controle, e investidores privados compraram o resto. Por mais que a Petrobras não tenha o monopólio total do mercado, na prática ela ainda tem monopólio. Ela é muito grande, muito dominante no mercado e muito controlada pelo governo. É muito comum concorrentes simplesmente olharem e decidir ganhar dinheiro num lugar mais fácil. E já que ela é tão grande, não é nenhuma novidade que quando ela quis aumentar o preço nas distribuidoras, a coisa completamente saiu de controle. Primeiro, já tinha o dólar que estava bem alto antes desse rolo todo, por vários motivos. E segundo, a gente teve um grande aumento no petróleo, causado principalmente por um espião aposentado que todo ano lança um calendário de gosto duvidoso. O aumento de preço da Petrobras veio justificado pela política de paridade internacional, que basicamente eles vendem o petróleo no Brasil pelo mesmo preço do mercado internacional. Só que ela não é feita só porque a Petrobras quer ganhar em dólar, feito esses programadores que trabalham para a empresa gringa. Hoje, a Petrobras produz 80% do que vende e importa os outros 20%. Se ela vender a gasolina e o diesel num preço abaixo do internacional, ela vai ter problemas para conseguir manter esse balanço de preço. Porque assim como o posto de gasolina, ela também tem que manter os custos fixos e variáveis que ela tem. Essa regra de paridade internacional
internacional ajudou a Petrobras a conseguir voltar a ser lucrativa, até que em 2021 eles quebraram todos os recordes de lucratividade. Eles também aumentaram a produção, só que não dá para negar que o dólar gordinho ajudou bastante. Afinal, não fosse esse desempenho espetacular, os diretores da Petrobras provavelmente teriam ganho um bônus menorzinho. A empresa ser lucrativa é importante, porque se você não tem um dinheiro que sobra todo ano, você não consegue se preparar para problemas que você pode ter no futuro e você também não consegue investir para conseguir expandir a empresa. Mas quando esse lucro permite que você pague 1,45 milhão de reais para uma pessoa só, assim, talvez, viu? Talvez dava para ter segurado um pouco a onda ali na quantidade de lucro, né? Também têm aparecido muitas ideias de como tentar contornar a situação, como subsídio, diminuição de carga tributária e, é claro, tem muita gente pedindo para a Petrobras parar com essa coisa de paridade internacional. Mas aí você para e pensa, né? Poxa, a Petrobras ela extrai petróleo, ela não podia começar a extrair mais petróleo e aí resolver a situação? No caso da Petrobras, isso é um tanto difícil. Eles afirmam que eles estão trabalhando no limite da capacidade. Investimentos novos existem, mas eles demoram muitos anos para conseguir ser executados. Não é de um dia para o outro que você consegue construir uma plataforma de petróleo. Mas e o etanol? Não daria para dar uma aliviada produzindo mais álcool? A indústria de cana brasileira fornece principalmente dois produtos: etanol e açúcar. O balanço de produção entre etanol e açúcar é decidido a cada safra. Qualquer providência que a indústria queira tomar para produzir mais etanol e menos açúcar vai ter que ser tomada na próxima safra, ou seja, ano que vem. E isso assumindo que eles vão querer mudar alguma coisa, porque afinal o açúcar é um produto de muito valor agregado, o mundo inteiro adora açúcar de cana-de-açúcar. Ou seja, todo mundo quer fazer dinheiro no jeitinho, ninguém quer operar no Brasil se for para vender barato, e a Petrobras precisa ser sustentável. Infelizmente, adequar os preços ao mercado é a melhor coisa que a Petrobras faz para conseguir ser sustentável. Apesar disso, doer bastante na gente. A Petrobras é peixe pequeno no mercado de petróleo mundial, não chega nem aos 15 maiores, e com tão pouco tamanho, a influência dela fica tão grande quanto a minha vontade de acordar cedo. E já que quando você é pulga, quem dita as regras é o cachorro, vamos tentar entender o que as petroleiras internacionais estão fazendo para dar esse preço todo. Mas poxa, por que essas outras empresas então não produzem mais? Se a Petrobras não consegue, alguém deve conseguir, né? Aí é que tá. Por que elas iriam fazer isso? A guerra pode até ter dado um empurrãozinho no preço, mas não é de agora que o petróleo está subindo. Isso é um movimento de controle de oferta que as petrolíferas já têm feito faz um tempo. Pensa você, hoje você ganha R$2.000 por mês, e aí amanhã você começa a ganhar R$4.000 fazendo o mesmo trabalho. Você vai começar a fazer o dobro de trabalho? Não, não vai, você vai fazer o mesmo trabalho ganhando R$4.000. Se eles puderem vender o mesmo produto por mais dinheiro, eles vão vender o mesmo produto por mais dinheiro. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Você pode acreditar no CEO da Pioneer, que é uma das maiores extratoras de petróleo de xisto dos Estados Unidos. Should there actually be armed conflict, should that result in a disruption of energy flows, would Pioneer, in that scenario, potentially increase production to help make up any potential shortfall? No, Pioneer will stay with our plan. So if the president phoned you up, Scott, and said, you know what, we need some more oil, what are you going to say to him? I'll tell him we have a pact with it's all about the shareholders. Our shareholders own this company. They want a return of cash. Mas aí você pensa, se eles investirem hoje, no futuro eles vão conseguir extrair mais petróleo e aí eles vão conseguir fazer mais dinheiro, certo? Tá, mas aí em que futuro eles vão fazer isso? Os efeitos da mudança climática estão ficando cada vez mais sérios e mais óbvios. E até a Organização Mundial de Saúde já afirmou que isso é um problema sério, que a gente precisa reduzir emissões. E para nossa alegria, muito do dinheiro de investimento tem ido para energia renovável. A energia nuclear voltou a ser discutida. Carros elétricos já estão ficando cada vez mais baratos. E tem alguns fabricantes já planejando parar totalmente de fabricar carro a gasolina. Investir dinheiro em petróleo não é só um problema para o planeta, mas também está ficando fora de moda. E aí que acaba sendo um investimento que não tem chance de multiplicar de tamanho.
Mas qual é o problema dele não multiplicar de tamanho? Eu vou explicar aqui o motivo de um jeito bem simplificado. Quando você compra a ação de uma empresa que tem chances de multiplicar de tamanho, não tem problema de você não receber dividendos, não tem problema dessa empresa não ser super lucrativa. Porque afinal você comprou hoje por 100, daqui a 5 anos você vende por 1.000, você conseguiu fazer 900 nessa transação e aí tá tudo certo, você conseguiu ter um retorno do seu investimento. Numa situação dessa, você topa comprar algo hoje que vai dar dinheiro só daqui a muito tempo. Ou seja, você topa fazer um investimento que vai fazer sentido no longo prazo. Já quando você vai investir em alguma empresa que não tem chances de multiplicar de tamanho, não significa que você não pode investir nessa empresa. Isso significa que a empresa vai ter que atrair investidores através de dividendos, ou seja, ele pega pedaço daquele lucro e distribui entre quem investe na empresa. Porque se você compra uma ação que esse ano estava 100, no ano que vem fica 100, no seguinte fica 100, você tem que ter algum incentivo para manter isso, né? Se você não tem nenhum incentivo, você nem mantém nem compra. Só que num caso desse, como a empresa precisa dividir os lucros que ela tem hoje, isso incentiva o lucro a curto prazo. E se a empresa tem tendência de diminuir de tamanho, então esse dividendo tem que ser ainda mais interessante, porque se você comprar a ação por 100 e no ano seguinte está 60, tem que ter alguma coisa que pelo menos recupere esses 40 e ainda te dê um lucro em cima. Não existe isso de querer perder dinheiro em mundo de investimento. Ou seja, já que colocar dinheiro em petróleo ficou muito menos sexy, a indústria toda fica muito mais focada no curto prazo. E assim, pode ser que eu esteja completamente errada. Não leve minha palavra como uma certeza. Mas vendo que o pessoal está falando que está reduzindo o investimento nessa área, reduzindo o investimento em petróleo, ao meu ver, parece que eles estão cashing out, que é basicamente quando o pessoal pega o investimento que tem e vende o investimento para poder tornar ele líquido, né? Fazer o investimento virar dinheiro. E aí, quando você faz esse movimento de cash out, que é no caso você vender o seu investimento para você conseguir transformar em dinheiro, você vai querer que esse investimento valha o maior valor possível. E para poder fazer isso, às vezes você precisa de um lucro a curto prazo, às vezes tem muita coisa que pode acontecer, né? Mas, na minha opinião, parece que é isso que eles estão fazendo. Mas não considere isso como uma recomendação de investimento, é só minha opinião. Além disso, governos mundo afora estão aumentando as taxas de juros para poder conter o avanço da inflação. Isso significa que formas de investimento que têm juros atrelados aos juros base do governo costumam ficar mais interessantes. Alguns investimentos nesse tipo são, por exemplo, o CDB e o Tesouro Direto. Essas formas de investimento são muito menos arriscadas do que investir em ações e em empresas. Então, o que a gente está vendo é uma migração de dinheiro de certos lugares mais arriscados para lugares menos arriscados de investimento. Sempre entre aspas, porque essas coisas são complicadas. Isso significa que tem menos dinheiro disponível para as empresas conseguirem crescer. Inclusive, tem sido muito falado de como esse cenário de juros altos seria o grande culpado da queda vertiginosa das criptomoedas que temos visto ultimamente. De uns tempos para cá, temos visto os preços darem uma flutuada diferente. Longe dos R$7 e tanto que chegou a bater, agora temos preços mais próximos dos R$5 a R$6. Às vezes até um pouquinho abaixo disso, quando tá muito bondoso. Isso aconteceu, primeiro, porque o preço do petróleo Brent começou a baixar. A partir do pico que aconteceu em 6 de junho, o valor dele vem caindo semana a semana. Agora, o preço do petróleo está mais próximo do que a gente tinha em fevereiro, quando a guerra da Ucrânia ainda não tinha começado. Porque afinal, se em 6 de junho a barrica estava $121 e agora está entre 90 e 100 dólares, em torno ali de 94, isso dá uma redução de cerca de 30% do custo de matéria-prima para fazer a gasolina de lá para cá. Então é claro que ia diminuir, mesmo que nada mais tivesse acontecido. Mas não foi só isso que aconteceu. O segundo motivo é que os governos federais e estaduais passaram uma série de medidas para reduzir o ICMS cobrado na gasolina. Esse é um imposto que tem cálculo mega complicado, então eu vou deixar uns links mais detalhados aqui embaixo para os curiosos.
Para o nosso contexto, o que importa é que isso gerou uma redução no preço. Só que essa redução aqui tem um efeito muito, mas muito menor do que o primeiro motivo. Em Pernambuco, por exemplo, se estimava que a gasolina teria uma redução de algo em torno de 52 centavos no litro depois da redução do ICMS. Se calcular baseado nessa estimativa e considerar que a gasolina estava uns R$ 7,00, reduzindo 50 centavos, isso dá uma diminuição de uns 7% no valor final do combustível. Imposto é uma parte grande do preço da gasolina, mas reduzir só o ICMS não é o que mais impacta no preço absoluto dela. A matéria-prima é muito cara, tem mais um bando de imposto ali, tem muita influência política e econômica em volta. Ou seja, é um papo sério e complexo. Não cabe ficar apontando o dedo que nem a tia da escola tentando achar quem pichou a porta do banheiro. Isso aqui é papo de adulto. Por isso que sempre que você vê alguém apontando o culpado pelo aumento, ou se achando maioral porque conseguiu reduzir o preço, é bom desconfiar. E por que eu falo que não resolve o problema? Porque o salário de ninguém subiu desse tanto nos últimos 2 anos. Quando eu fiz o vídeo comparando o preço de ter carro com Uber, no começo de 2021, o etanol estava R$ 3,05. Agora está R$ 3,80, R$ 4,00 o litro. Um aumento ali de 25% mais ou menos. Salário de quem que aumentou nesse tanto nos últimos 2 anos? Ajuda, mas não resolve. O governo começou a mexer ali em alguns tributos, mas isso não resolve o cerne da questão. A gente tem um petróleo em preço alto, um dólar em um preço muito alto. Eu vi várias pessoas pedindo pela privatização da Petrobras, mas nesse caso aqui não ia resolver nada. E por que não ia resolver nada? Pensa assim, o governo vai lá, pega esses 51% da Petrobras que ele tem hoje e vende. A Petrobras, sendo uma empresa 100% privada, 100% controlada por interesses de investidores, vai querer perder dinheiro e vender gasolina barata? Claro que não. O máximo que aconteceria é o governo pegar esse dinheiro da venda e subsidiar a gasolina por um tempo. Seria uma maneira de criar um caixa, mas seria uma solução completamente temporária. Tem motivos para privatizar, mas não ia ser isso que ia resolver agora. Muito também é dito sobre concorrência, que seria interessante ter concorrência à Petrobras, mas como eu disse ali atrás, não tem jeito de ter concorrência quando o que você precisa é vender o combustível num preço que seria de prejuízo. Os concorrentes vão olhar e falar, tá, por que eu vou me meter nisso? Vou embora, vou tentar fazer dinheiro em outro lugar. O maior problema dessa situação é que a gente pode até falar em imposto, pode falar em acabar a paridade internacional, pode falar um monte de coisa. O problema é, não tem nenhuma previsão dessa situação voltar ao que era antes. Esse foco em resultado a curto prazo traz 0 incentivos para voltar ao que era antes. E aí que nessas horas a gente lembra que o grande motivo da gente estar passando por isso é por causa da dependência profunda que a gente tem em combustíveis fósseis. O petróleo foi a causa da maior parte dos conflitos do século XX, aí agora a gente chegou no século XXI, já passou 22 anos do século XXI e a gente ainda tá nessa. Infelizmente, nossos carros ainda bebem gasolina, ainda tem gente achando que voto de papel é uma boa ideia e ainda tem gente autoritária brigando por pedaço de terra. Hoje, o mundo inteiro está num cenário de inflação e o combustível é só uma das coisas que pioram a situação. Tem falta de matéria-prima em várias indústrias, a fome voltou a ser pauta de notícia e a pandemia pode ter dado uma aliviada, mas ainda deixa muita gente doente. Tudo que eu sei é que a gente tá lascado. Mas pelo menos agora a gente sabe o motivo. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que quer saber um pouco mais sobre esse lance dos combustíveis estarem tão caros. E se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau!